E as opiniões aqui são pessoais e não necessariamente refletem a opinião do Banco Central dessa diretoria. É um disclaimer aqui, né? Mas é importante fazer. Mas, então, a Paola falou um pouco sobre os modelos de negócios, né, das fintechs, e acho que o meu papel aqui, na minha exposição, é demonstrar, assim, é um desafio, mas como elas se encaixam no atual arcabouço regulatório do sistema financeiro, né? Então, nós temos ali um quadro, acho que não está muito bem visível, mas ali apontava em agosto de 2018 404 fintechs no Brasil, já está desatualizado, né? Mas você pode ver que elas atuam em diversos segmentos do mercado financeiro. Seguros, pagamentos, crédito, né? Gestão financeira e por aí vai. E não dá para ver direito, mas ali tem apontado 3 reguladores ali, a SUSEP, a CVM e o Banco Central. Como se encontra o atual arcabouço regulatório do sistema financeiro, né? Nós temos os 3 órgãos de cúpula: o Conselho Monetário Nacional, é o regulador máximo do mercado financeiro de capitais, o Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão regulador do mercado de seguros privados, resseguros, entidades de previdência complementar aberta e também de entidades de capitalização, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que regula as entidades fechadas de previdência complementar, os chamados fundos de pensão. Esses órgãos não têm função executiva, só normativa. Após eles traçarem as políticas e diretrizes gerais, você tem os órgãos supervisores, que são responsáveis também por editar normas regulando pontos específicos e por fazer o enforcement, né, fazer a supervisão, monitorar as instituições e fazer cumprir as normas. Temos o Banco Central, a CVM, que cuida da área de mercado de capitais, a SUSEP, que cuida da área de seguros, e a Previ, que cuida da área de fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar. Mas o que eu quero trazer para vocês, mais focar aqui a exposição, é quais as, vamos dizer, fintechs, porque fintechs não tem um termo legal definindo fintechs, né? Quais os tipos de fintechs estariam sob o escopo da regulação do Banco Central. Então, o primeiro segmento aí que a gente pode apontar, que tem vários participantes que estariam sob o escopo da regulação do Banco Central, seria a indústria de pagamentos, as fintechs de pagamentos. Era um setor, o segmento de pagamentos no varejo era um setor que havia uma carência regulatória no país, até a entrada em vigor da Lei 12.865, que regulou os arranjos de pagamento, as instituições de pagamento e também os instituidores dos arranjos de pagamento. Essa lei ela veio garantir uma maior segurança na atuação do setor. Ela trouxe algumas definições legais que eu vou voltar mais à frente, mas o que eu queria ressaltar aqui é que ela já deixou claro que ela seria uma lei que ela iria legitimar uma regulação do Banco Central, do CMNE do Banco Central, incentivando novos modelos de negócio, inovação, a solidez das instituições. Seria uma regulação baseada no risco que essas instituições podem vir a oferecer ao sistema financeiro, que incentivaria também, um dos objetivos seria a inclusão financeira. Então, ela já, de início, no rol de princípios e objetivos, a Lei 12.865 já deixa claro para que ela veio, né? Ela veio regular o setor, mas não impor, como a Paola falou, barreiras à entrada, né? A regulação ela é importante, né? A regulação, mas ela não pode ser uma barreira que inibe a inovação. E eu acho que isso ficou bem claro nessa lei e na regulação do Banco Central. Então, os poderes que foram conferidos ao Banco Central, ele autoriza a operação dessas instituições, né, e também a constituição delas. Ele supervisiona as instituições de pagamento e ele autoriza a instituição dos arranjos de pagamento. O arranjo de pagamento ele é as regras e os procedimentos que disciplinam um serviço de pagamento ao público, desde que você tenha mais de um recebedor e que tenha acesso ao usuário final. Traduzindo isso para a linguagem mais clara, né, acessível a todos. O arranjo de pagamento, por exemplo, seria um arranjo de cartão de crédito. O arranjo de pagamento seria as regras
e as regras, né, aplicáveis, contratuais e do arranjo para que ocorra um pagamento via cartão de crédito, que seria o instrumento de pagamento. A lei trouxe a figura, criou a figura do instituidor do arranjo, que seria o responsável pelo arranjo de pagamento, que no caso aí a gente pode levantar as bandeiras de cartão de crédito, no caso de arranjo de pagamento de cartão de crédito. E a lei criou a figura da instituição de pagamento, que seria quem, de qualquer forma, aderisse a um ou mais arranjos, a essa instituição de pagamento, para prestar serviços de pagamento aos usuários finais, pagadores ou recebedores. E esses serviços de pagamento são credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitarem um determinado instrumento de pagamento, por exemplo, cartão de crédito. Pode ser gerenciar a conta de pagamento, que também foi criada pela Lei 12.865, que é uma conta de registro das transações de pagamento. Poderia ser emitir moeda eletrônica, que não se confunde com a moeda virtual, né, as chamadas cryptocurrencies, que a gente abordou aqui há pouco, mas que seria simplesmente, dentro da conta de pagamento, uma representação do valor monetário que você detém ali, custodiado naquela conta de pagamento. E as instituições de pagamento, elas basicamente, hoje elas se apresentam na regulação de 3 formas. Elas seriam credenciadoras, né? Os credenciadores, eles credenciam os estabelecimentos comerciais, o recebedor do pagamento, a aceitação de um determinado instrumento de pagamento, por exemplo, um cartão de crédito. Você teria também a figura do emissor de moeda eletrônica, que seria aquela instituição que ela emite um instrumento de pagamento que permite você já ter, por exemplo, um cartão pré-pago, né, que você deposita, tem os valores lá depositados na conta de pagamento e pode usar aqueles valores pouco a pouco, como você bem desejar. E a figura do emissor de conta de pagamento pós-paga, que seriam os emissores do cartão de crédito, né? Para ficar mais fácil de entender, dentro de um arranjo de cartão de crédito, o emissor seria o banco que emitiu o seu cartão de crédito, ou outra instituição, o Nubank, por exemplo. É considerado uma fintech, e ele é um emissor de conta de pagamento pós-paga, né? De instrumento de pagamento pós-pago. E você teria, na outra ponta, credenciando um estabelecimento comercial a receber os pagamentos via aquele arranjo, você teria o credenciador, né? Então, um exemplo de credenciador que seria considerado uma fintech, que teve um bom sucesso no segmento, seria a Stone, que teve agora um IPO lá fora também, em que conseguiu levantar um valor considerável, né? Então, você percebe que essa regulação ela foi focada num arranjo, vamos dizer assim, regulatório, numa abordagem muito mais funcional, né? Quer dizer, buscou-se regular a atividade e as instituições que prestam aquela atividade em detrimento da forma jurídica que aquela instituição se apresenta, vamos dizer assim. E também foi uma regulação seletiva e assimétrica, porque nem todas as instituições estão sujeitas à autorização para operar nesse arranjo, né? As instituições de pagamento, elas não podem realizar atividades privativas de instituições financeiras, mas elas, vamos dizer assim, você tem também a figura dos arranjos de pagamento que não integram o SPB, né, que não entregam o sistema de pagamentos. O que são essas figuras, né? A lei, justamente usando dessa técnica de uma regulação assimétrica e seletiva, ela disse que aqueles arranjos em que o volume, a natureza ou a abrangência das transações não oferecem risco ao sistema de pagamentos no varejo, eles não se encontram sob o escopo da Lei 12.865. E, com base nisso, saiu uma resolução do CMNE e depois uma circular do Banco Central, delimitando quais os arranjos pertencem ou não ao sistema de pagamentos brasileiro. E, a partir daí, mais uma vez, você teve a configuração de um segmento, né, que atua
na atividade de pagamento, mas que sobre ele não é imposto um custo regulatório, o que permite a ele se desenvolver, ganhar uma maturidade, ganhar corpo e consegue ampliar a concorrência no setor. Acho que esse era um dos principais aspectos que eu gostaria de falar das chamadas fintechs de pagamento. E deixar claro que, assim, nem toda, em razão dessa característica da regulação da 1865, nem toda instituição que se encontra, inclusive, como participante de um arranjo de pagamento, ela é considerada uma instituição de pagamento e sujeita a toda a regulação incidente sobre as instituições de pagamento. Importante ressaltar aqui que, ao ser uma instituição de pagamento, ela está sujeita ao regime de solvência próprio das instituições que são supervisionadas pelo Banco Central. E, por isso, ela escaparia do regime geral de insolvência da lei de falências, né? Então, a lei permitiu que esse setor se desenvolvesse. Você tem, inclusive, a figura que, na regulação do Banco Central, já ganhou corpo, que é o subcredenciador, que seria mais um elo nessa cadeia até pagar ao estabelecimento comerciante. Esse subcredenciador, por exemplo, em pagamentos na internet, pode ser o PayPal, por exemplo, que ele é mais um elo na cadeia de pagamento até o estabelecimento comercial, mas ele não está hoje configurado ainda, quer dizer, pelo menos quando ele atua só nessa parte, ele não seria configurado uma atividade privativa de IP, né? A outra figura que é mais recente foi criada agora em 2018, dentro do contexto da agenda BACEMAR, justamente para estimular um sistema financeiro mais eficiente e créditos mais baratos, é a figura das fintechs de crédito, que vamos chamar assim, né? O que o Banco Central buscou regular, né? Seriam os empréstimos, né, as instituições que fornecem empréstimos ou financiamentos por meio de plataformas eletrônicas. E aí, esse mercado já existia, só que esse mercado, ele foi, na verdade, vamos dizer assim, foi adaptado à regulação que já existia aqui no país, e as instituições optaram por fazer um modelo de negócio onde elas tinham uma cooperação com as instituições financeiras e elas atuavam como correspondentes bancários. E isso causava uma certa insegurança no setor, e nem toda a potencialidade desse tipo de atividade era explorada. O Banco Central, atento nisso, ele, através do CMN, né, primeiro ele soltou uma consulta pública, foram colhidas sugestões do próprio mercado, e veio uma resolução do CMN que veio regular o tema. E aí foram criadas duas instituições financeiras, criadas não, foram reconhecidas, né, duas instituições financeiras novas, que seriam a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. A primeira seria aquele modelo de negócios baseado no Lending Balance Sheet, né, Balance Sheet Lending, que seria a Sociedade de Crédito Direto, ela, por meio da plataforma, ela, através do capital próprio, ela empresta, ela adquire créditos ou ela financia, e esses créditos eles ficam no balanço dela, quer dizer, ela participa da intermediação diretamente, esses créditos continuam no balanço dela, ela assume o risco desse crédito. E você teria a sociedade de empréstimo entre pessoas, que seria o puro peer-to-peer, né, o modelo peer-to-peer lending, que é onde a plataforma ela faz o encontro do tomador de recursos e do investidor. Ela geralmente avalia o risco de crédito do tomador de recursos de forma bem eficiente, e para isso ela usa de toda aquela tecnologia de Big Data, de Machine Learning e por aí vai, né? E por isso ela tem taxas mais competitivas e consegue também ter uma capilaridade boa, maior, e acessar pessoas que talvez não tinham acesso ao crédito, né? A sociedade de crédito direto, ela não pode captar recursos junto ao público, só por meio de emissão de ações, né? E a sociedade de empréstimo entre pessoas, ela faz a captação exclusivamente para destinar os recursos ao tomador de recursos.
Sendo instituição financeira, elas têm que estar em conformidade com as demais normas aplicáveis às instituições financeiras. É claro que a própria regulação fez uma abordagem também baseada em riscos e, por isso, o compliance delas é um pouco diferenciado em alguns pontos, mas, de fato, elas são instituições financeiras e estão sujeitas à regulação, em toto à regulação que estariam sujeitas às demais instituições financeiras. Elas podem, características comuns, né? Elas podem prestar outros serviços que não os serviços, assim, próprios por plataforma, que seria a distribuição de seguros, seria análise de crédito, cobrança de crédito também. E as exigências regulatórias básicas, elas têm que ser construídas sob a forma de sociedade anônimas, tem que ter um patrimônio líquido mínimo de R$ 1 milhão e manter esse capital. E elas são proibidas, né, de participar no capital de instituições financeiras, né, mas elas podem ser controladas ou ter o capital participado por instituições financeiras. Inclusive, o controle delas pode ter no grupo de controle delas fundos de investimento, né, o que facilita que essas startups tenham investimentos de fora, inclusive aqui, e amplia o potencial de crescimento delas. Sua atuação também é exclusivamente por meio de plataforma. Agora, as regras aplicáveis só à sociedade de crédito direto. Ela só pode usar o capital próprio, ela pode adquirir créditos, como eu já falei, e ela pode, a sociedade de crédito direto, vender os seus créditos, né, os créditos que ela concedeu, para uma instituição financeira ou um FDIC, ou então uma companhia securitizadora, mas desde que esses ativos eles sejam destinados a investidores qualificados. Então, houve uma preocupação aí com o risco. Então, se presume que o investidor qualificado sabe muito bem onde ele está investindo e que ele pode avaliar o risco dessa operação. Já as sociedades de empréstimo entre pessoas, você tem condições para que ela transfira os recursos e também prazos para que essa transferência ocorra, na verdade, justamente para que ela não se aproprie do recurso captado e que faça ali uma alavancagem ou tenha algum tipo de benefício financeiro em cima do recurso que ela captou, justamente para que a operação dela ela seja só o elo entre o investidor e o tomador de recursos. Ela pode cobrar, na verdade, taxas adequadas, tarifas, e ela, na verdade, ela emite instrumentos representativos nas duas pontas da operação. Quando ela faz a captação do investidor, ela emite um instrumento representativo da captação. Esse instrumento pode ser, inclusive, um contrato, a regulação ela não estabelece uma forma, e ao emprestar ao tomador, ela emite um outro instrumento que depois é cedido ao próprio tomador de recursos, representativo do empréstimo. A sociedade de empréstimo entre pessoas, como já falado, ela é proibida, né, de utilizar capital próprio para suas operações. Ela também não pode tomar o risco de crédito, já que ela é só uma intermediária que não assume o risco da operação, e nem pode oferecer garantias para que os tomadores de recursos, para os investidores, em relação aos empréstimos que ela concedeu. A gente já está com estágio avançado de tempo, mas aqui é outra preocupação regulatória que foi endereçada através da Resolução 4658 de 2018, que impôs a todas as instituições a que estão sujeitas à supervisão do Banco Central, autorizadas a criarem política de segurança cibernética, né? A preocupação aqui é óbvia. Na verdade, há um aumento do risco operacional hoje em dia com a terceirização dos serviços de informática, né, de TI, mas essa resolução ela também permite a contratação desses serviços por terceiros, inclusive no exterior. Então, é uma resolução importante, porque ela estabelece os requisitos para que as instituições financeiras possam contratar, inclusive, serviços em nuvem e serviços no exterior.
Vamos entrar agora no regime de insolvência das instituições financeiras. É baseado em dois principais motivos. Eu acho que aqui já teve essa abordagem em outros painéis, mas seria o interesse público envolvido, a credibilidade do sistema financeiro e a rigidez do sistema financeiro. As crises financeiras se alastram por toda a economia e, por isso, justifica-se que essas instituições sejam submetidas a um regime especial de resolução, que não é o regime ordinário das demais sociedades empresárias. E o outro seria a capacidade institucional da autoridade de resolução. Isso é reconhecido internacionalmente, há diretrizes internacionais que recomendam que, justamente, essas instituições tenham a gestão da sua insolvência pelas autoridades de resolução, que teriam melhor capacidade de avaliar tempestivamente qual é o impacto dessa resolução para a própria estabilidade do sistema financeiro. Basicamente, nós temos três regimes no arcabouço regulatório brasileiro. O RAET, Regime de Administração Especial Temporária, do Decreto-Lei 2321, a intervenção e a liquidação extrajudicial. As principais características aí o RAET, a instituição continua em operação, suas operações, seus negócios, é nomeado um conselho diretor. Não há um prazo determinado em lei, mas você tem que fixar no decreto do RAET um prazo, e aí só pode ser prorrogado pelo mesmo prazo que foi fixado inicialmente. E se aplica aqui às situações em que você ainda vislumbra uma viabilidade daquela instituição, seja para recuperação, para retorno à normalidade, seja para uma solução de mercado, uma possível alienação, reorganização societária. Então, a aplicabilidade se resume mais a esses casos. A intervenção já é um regime cautelar com efeitos mais severos. Você tem a suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas, você tem a suspensão da fluência do prazo das vincendas e você tem a não exigibilidade dos depósitos. É nomeado o interventor pelo Banco Central a um prazo de 6 meses, prorrogável por igual período por mais 6 meses. A aplicabilidade também não se confunde com aquelas do RAET, mas com essa diferença. Os efeitos de inexigibilidade dos depósitos são efeitos mais severos, mas, por outro lado, podem evitar, por exemplo, uma corrida bancária. Então, no RAET, os depositantes ainda podem sacar seus recursos. Na intervenção, não. E a liquidação extrajudicial, que se assemelha à falência, na verdade, são para as instituições que realmente não são mais viáveis, os efeitos são muito parecidos, a suspensão das execuções contra os bens do falido, para a constituição legal dos bens do falido, do liquidado, desculpe. Há também o vencimento antecipado das obrigações e o não pagamento de juros enquanto não pago todo o passivo. A não exigibilidade de cláusulas penais, de contratos unilaterais, mas, basicamente, são os efeitos muito similares aos efeitos da falência. A aplicabilidade é das instituições não mais viáveis, onde o Banco Central vê que realmente não há possibilidade de uma solução de mercado, não há possibilidade daquela instituição retornar à atividade, ou então é necessária uma medida mais enérgica e uma dissolução da instituição. O escopo, todas as instituições financeiras, exceto as públicas federais, as instituições financeiras públicas federais, você tem as cooperativas de crédito, você tem administradoras de consórcio e você tem essas novas instituições, as IPs, você tem a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Investimento de Pessoas também incluídas nesse arcabouço legal de insolvência. As hipóteses de decretação basicamente se resumem a duas. Você tem os dispositivos legais ali, mas basicamente é o comprometimento na situação financeira da instituição, que aí a insolvência ou quase insolvência seria aquele ponto de entrada. Há estudos reguladores para saber o ponto certo de entrada numa instituição. E você tem grave indisciplina, que a grave indisciplina não é qualquer indisciplina, seria grave violações às normas legais ou regulamentares, mas que tem algum impacto no sistema. Aquela instituição é tão indisciplinada que ela faz mal a outras instituições, que ela causa uma crise de liquidez, por exemplo, crise de confiança. Há uma
intercambiariedade dos regimes, ou seja, o Banco Central tem ampla discricionariedade para, nas hipóteses de decretação, inclusive da liquidação, poder decretar o RAET ou a intervenção. Isso está expresso nas leis de regência, né? Ela dá essa discricionariedade para o Banco Central, porque justamente permite ao Banco Central aplicar naquela instituição o instrumento que ele entende mais adequado de resolução. E os efeitos imediatos, né? A retirada dos administradores, retirada dos membros dos órgãos estatutários e a gestão do gestor do regime, né? A nomeação de um gestor do regime especial de resolução dessa instituição, que é o conselho diretor, no caso do RAET, o interventor ou liquidante. Responsabilidade do Banco Central, aí, basicamente, aprovar as contas dos gestores, julgar recursos sobre seus atos, ele examinar os relatórios desses gestores e decidir sobre a continuidade ou não do regime, e autorizar atos de gestão extraordinária, que basicamente são atos de alienação do ativo, oneração do ativo, são atos de ultimação dos negócios pendentes no caso da liquidação, autorizar ao gestor do regime a pedir a falência da instituição também, e atos de formas especiais de alienação, a lei prevê, ou de pagamento do passivo. Aí seria o ponto onde a empresa é de entrada no sistema falimentar ordinário. Autorizando o Banco Central, o gestor do regime, a pedir a falência da instituição, o judiciário decretando, a instituição pode entrar em falência. Seria essa a lógica. Responsabilidade dos administradores, eles têm amplos poderes de gestão, do liquidante ele também tem amplos poderes de liquidação, salvo aqueles atos que precisam de autorização. Isso inclui, inclusive, avaliar o ativo, inclui classificar créditos, né? Elaborar quadro geral de credores. Ele é responsável pessoalmente por esses atos, né? Apesar de, às vezes, ser um pouco polêmico, alguns não entendem muito bem, mas é análogo ao que ocorre, seria no regime falimentar, né? Inclusive, a Lei 6.024 é muito clara ao comparar o Banco Central ao juiz da falência e o liquidante ao antigo síndico, hoje administrador judicial, e ao mandar se aplicar subsidiariamente a lei de falências ao regime de liquidação extrajudicial. A Lei 9447 é muito relevante para os regimes, porque ela traz algumas ferramentas extras, vamos dizer assim, são medidas que a gente chama de preventivas ou até de saneamento. As preventivas estão no artigo 5º, que seria o Banco Central, antes de decretar o regime, ele pode determinar que a instituição recapitalize, se reorganize societariamente, né? Ou a transferência do controle da instituição, e após a decretação do regime, isso sob pena até da decretação do regime, e após a decretação do regime, você pode, aí, o Banco Central pode autorizar que o gestor do regime aliene bens, direitos para outra pessoa jurídica, para outra instituição, que ele faça cessão desses direitos, inclusive que outras instituições assumam obrigações da instituição liquidanda, e o que a gente chama de mecanismo de bridge bank, né, que seria constituir uma nova pessoa jurídica de propósito específico, transferir ativos e passivos para ela, ou parte dos ativos e passivos para ela, para posterior alienação, e o que a gente chama de good bank, bad bank, seria a reorganização societária, cindir o banco, a parte boa do banco da parte ruim, quer dizer, no caso, a instituição financeira, e alienar parte dela e deixar o resto na massa liquidanda. Aqui é importante essa noção, esses instrumentos, justamente essa visão da informação, né? Então, vai ser um desafio, porque quando você tem essas instituições onde a informação ela agrega valor e traz algo mais para o sistema financeiro, que fornece a elas mais competitividade, na hora de separar o que é a parte boa, o que é a parte ruim, né? O que vai, quais dados vão. Hoje você separa muito depositante, né? Por que depositante se é passivo, né? Porque são clientes. E com cliente vão o quê? Os dados, né? Então, eu fiquei pensando nisso. E qual é o risco de uma instituição que pega, entre aspas, uma carteira de clientes? É que o depositante não confie nela e fala, não quero sacar meu depósito.
E esse é o risco da informação, acho, também, né? Você pode ceder, em tese, uma informação boa e fazer o sujeito daquela informação fazer um opt-out lá, né? Dependendo do tipo da informação. Mas eu acho que assim, é uma nova roupagem, são novos paradigmas, mas a gente, com os instrumentos que a gente possui, a gente vai ter que lidar com essas situações novas. Acho que eu já me estendi muito, mas esse aqui tem só as palavras finais, é que o nosso arcabouço ainda precisa de melhoras. O Banco Central já tem um projeto, né, que já foi para a Casa Civil, de nova lei de resolução e que, inclusive, vem cumprir com as diretrizes internacionais do Comitê de Estabilidade Financeira, o Financial Stability Board, dos Key Attributes for Effective Resolution Regimes. E aí vai endereçar a questão das instituições sistemicamente importantes, a questão da resolução das infraestruturas de mercado financeiro, que seriam as clearings, seriam os sistemas de pagamento, que hoje não estão submetidos à liquidação, aos regimes de insolvência, e diversas questões, como a questão de extraterritorialidade, cooperação entre as autoridades de resolução de países diferentes, porque é cada vez mais comum, e a gente vai enfrentar esses problemas. E o problema que a gente enfrenta também de segurança jurídica de algumas decisões também, claro, faz parte, o nosso sistema judicial review, o Banco Central é uma autoridade administrativa, está sujeita à revisão pelo Poder Judiciário, mas o novo arcabouço tenta deixar esse procedimento mais seguro e menos sujeito a inseguranças. Basicamente era isso que eu tinha que trazer para vocês.